E aí, doutor Charles, sua vez. Bom, eu acho que... Em 1950. No primeiro dia. Então, assim, eu acho que dessa mesa aqui eu sou o único... Ah, não, acho que o Márcio também, que não veio... O meu berço, nem eu era evangélico, né? Nem a porta, nada. Na verdade, ali, no meu caso, eu sou ali, minha família, meu padrasto, minha mãe, meu irmão, eu sou o único cristão, né? O único que realmente seguiu aí o caminho dessa forma. Eu senti um pouco o chamado de Deus quando eu era muito pequeno. Eu ia muito no culto do domingo de manhã, na CCB. Porque eu tinha um amigo que tocava violoncelo, eu achava aquilo lindo. E eu queria ir ver ele tocar. Tinha um propósito ali. Né? E assim, todo domingo de manhã. Eu dormia na casa dele no sábado para poder ir domingo de manhã. E eu achava aquilo maravilhoso. E em paralelo, minha mãe me colocou na catequese. E aí eu ia pra catequese, aprendi umas Também coisas. Fui pra catequese. E assim, aí agora eu vou usar uma linguagem meio nerd, assim. Aí você começa a aprender a história dos santos e a Bíblia de canto, aí fala assim, pô, mas isso aqui não é canônico, cadê? Isso aqui tá parecendo spin-off. Cadê o cânone? Não tá no cânone, porque assim, aqui você fala de Jesus de um jeito... Cano aí é você... tigre, gente. Aí você começa a ter um monte de história paralela, fala assim, meu, isso não tá fazendo muito sentido. E aí você vai pra CCB, eles são bem rígidos, né? Aí você aprende uma coisa de um jeito e outra coisa de outro. E aí eu falei, mãe, não quero mais ir pra catequese, não. E aí fiquei bem afastado, e aí um amigo meu se converteu, e ele sempre me chamava pra ir pros cultos, eu falava, não quero ir não. Aí foi até o que eu falei com você no carro. Aí, quando ele se converteu, ele foi aquela pessoa bem radical. Assim, ele se converteu no domingo, na segunda-feira, tava jogando videogame fora, CD. Aí eu falei assim, não. Bola de futebol. Não, ele jogava na rua lá, ele sempre jogava um vôlei. Parou de jogar vôlei e tal, assim, muito radical. Eu falei assim, quero ser crente, não. E eu tinha madrinha, né? E do lado da casa da minha madrinha tinha uma igreja, não lembro qual que era, mas era bem barulhenta. E eu tinha aquela imagem ruim de crente, né? Crente é barulhento, aí ó, o outro acabou de se converter, jogou tudo fora, não quero ser isso aí não. Tudo doido. Né? E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais, aí esse meu amigo, ele se converteu umas 3 vezes. Aí, vou apresentar depois. Você foi 4. Foi, a última foi a de verdade. E aí... Teve essa conversão doida dele aí passou um tempo, ele se afastou, aí voltou pro mundo, comprou o videogame de volta, a gente pegou amizade de novo. E aí nessa segunda conversão dele, podemos dizer assim, ele ficava me convidando, eu falei, não, um dia eu vou. E aí no dia que eu falei, não, vamos. Aí no dia que eu falei, vamos, a gente se arrumou, aí a gente passou na casa de um outro amigo dele pra ir, aí se perdeu na resenha, acabou não indo pro culto e ficou por isso mesmo. E aí eu fui seguir minha vida, tal, aí... Acabei conhecendo no colégio um outro que era crente, aí eu falo muito assim que música é muito importante para mim, a arte como um todo é muito importante no meu processo de conversão. E aí, conhecendo o pessoal lá, uma amiga minha falou assim, posso te emprestar um CD? Eu falei, tá, mas você não é crente? Eu falei para ela. Não gosto de música de crente não, porque naquela época a música de crente pra mim era Cassiane, essas coisas assim. Beijo, Cassiane, gosto muito de você. Cassiane, queremos você aqui. Exatamente, vem pra cá, Cassiane. E aí ela me emprestou o acústico da Oficina G3. Aquele que tem o microfone. Tem um microfone mágicos. Que tem um microfonão na capa, assim. E aí, eu ouvindo, vou ouvir isso aí. Aí tava bem no auge do acústico MTV e tal, banda de rock. Febre. E aí... Espelhos Mágicos foi uma das músicas responsáveis, mas a música que me tocou mesmo ali foi Magia Alguma. Porque, cara, eu sempre gostei de anime, de videogame, RPG, magia era uma coisa assim que, entendia muito. E aí, quando chegou no refrão, Magia Alguma não poderia mudar a paz que tem no meu novo ser. Eu falei, não, peraí. Como assim? Magia nenhuma. Forte. Como assim, né? Deus e seus modos de falar com os servos, hein? Que é isso? Até na magia. Eu falei assim, não, peraí, não é possível. Porque assim, tinha referência de magia de jogar muito RPG, magos, eu falei, não, cara, não, me explica mais isso aí. Eu fiquei ouvindo aquele CD, ouvindo. E aí eu fui conversar com essa minha amiga, ela me explicou e tal. E aí ficou ainda por isso mesmo. Aí esse meu amigo, na segunda conversão dele, foi me apresentando mais músicas, me apresentou Novo Som, me apresentou Banda Resgate, que era bem o tipo de música. Aquilo ficou... Martelando, eu ficava ouvindo aquilo ali e tal. Mas aí não fui pra igreja. E aí, muito tempo depois, eu comecei a fazer curso técnico de teatro. E aí, no meio do curso técnico e tal, e aí eu fui convidado para ir para uma igreja, não para assistir um culto,
né? Uma jovem chegou e falou assim, você estuda teatro, né? Vem ajudar a gente com o teatro da igreja. E aí é muito interessante, é uma coisa que foi falado muito aqui nessa mesa. Como é que é o trabalhar de Deus para o chamado depois de um tempo. Total. Aí eu fui para ajudar nessa peça, não lembro que peça que foi, não acabou nem saindo essa peça. Que era Mãos Vazias. Não, essa eu consegui. Mão vazias eu ainda consegui fazer. E aí eu entrei nesse grupo de jovens lá, fui me integrando ali, começando a fazer amizade com o pessoal. É engraçado assim, que a primeira imagem que eu tive do meu primeiro pastor, eles estavam reformando a igreja, ele estava lá todo sujo de cimento, com o boné para trás. Eu falei, você aqui é o pastor? Eu falei assim, pastor? Né? Porque quando você não é crente, você tem essa visão de fora, você acha que o pastor só anda de terno o tempo todo. Cadê o terno mostarda, cadê? né? Como assim terno? Né? É isso. E aí eu comecei a ir ali e ajudei com crianças, com adolescentes. Eu fui líder de jovem da esposa do Márcio. Que isso? Aí, assim, e aí eu fiquei ali na liderança, mas eu sentia... Cara, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não achava, assim, o meu chamado, o meu lugar ali, né? E eu já tinha chegado a um ponto e falei assim, eu entendi que você não tem que ficar sentado, né? O que esquenta banco de igreja, né? Então, eu fiquei muito pensando. Aí eu fui, ajudei, estava ali liderando os jovens. Aí fiz uma peça de teatro ou outra, consegui fazer Mãos Vazias, né? A gente montou Mãos Vazias, né? Se teatro não tem Mãos Vazias, não tem teatro não, gente. E aí... Acabou o grupo de jovens, aí eu acabei indo pro louvor. Falei, não, eu preciso achar o que eu tenho que fazer, né? Aí fui pro louvor, toquei durante uns 5 anos. Ensaiava na terça, tocava na quarta, ensaiava na quinta, tocava na sexta, ensaiava no sábado, tocava no domingo, tava ali tocando direto. A igreja tinha uma rádio comunitária e eu fui pra rádio. Lembro. E aí eu falei, cara, eu acho que tô entendendo o chamado aqui, mas eu não queria ser pastor, né? Até hoje eu não quero. Eu ainda não ouvi. A voz que o William ouviu, eu ainda não ouvi. Eu falei, cara, eu não é ser pastor. E aí fui pra rádio, ficava na rádio. Engraçado que nesse tempo, na rádio, já crente, há quanto tempo já? Acho que uns 5 anos já. Eu tava começando ouvindo ele. E o pastor dele na rádio. No primeiro ano. Ó, e revelação, eu não sabia lá disso. no São Jorge. Eu não Coisas que sabia estão disso. descobrindo acerca do testemunho. Fortes revelações. Que isso, hein? E aí o que acontece? Aí o pastor falou, ó, você vai ficar aqui tomando conta da rádio, atende o telefone, né, anota o pedido de música. Mas aí chegou uma hora que o pastor falou assim, então, você tá o dia todo na rádio. E aí assim, aí ele deu aquela cutucada assim, não é porque a igreja tá te pagando o seu salário, mas assim, a rádio não é só tocar música não, a gente tem que edificar a vida das pessoas. Nossa, e aí? Aí eu falei, e aí? Isso aí. E aí eu comecei a orar, e eu ficava lá, aí eu orava, colocava as músicas do Diante do Trono, que tem 14 minutos. Naquele tempo era febre. Não, é porque tinha 14 minutos para poder ficar refletindo, aí descia na igreja. O tempo, preciso de ti, era meia hora, gente. Aí descia na igreja, pegava 3, 4, uma coisa que depois que eu descobri que quem faz seminário, que foi assim, você pega 3, 4 traduções diferentes para poder ter um contexto, eu fiz isso no Espírito Santo. Dever de casa, Sem querer, o Espírito Santo falou assim, vai lá e pega. Peguei umas bíblias tudo diferentes. E aí comecei a procurar estudos na internet. Naquela época a internet era bem ruinzinha. Mas aí, uma coisa interessante. O William citou Gideão. Gideão foi muito importante para o meu chamado. E aí eu lembro que a primeira vez que eu preguei na rádio ali, eu peguei 3, 4 bíblias, não sei o que lá, e preguei sobre Gideão. Sobre o chamado, sobre a dúvida, né? Gideão duvidou muito. Ó, Deus, faz isso aqui. Ah, não, mas se fizer assim, agora eu entendo que é o seu chamado. Agora tem que fazer assim. E aí, eu preguei aquilo. Naquela semana, eu fui num culto de jovens. Qual foi a palavra? Gideão. Eu falei, cara, então Deus está me chamando para liderar alguma coisa. Ele falou assim, não, mas eu já sou líder de jovem. Tá tudo certo. Já tô seguindo o chamado aqui. E aí, fui indo. E aí, tocando um louvor, tal, mesa de som, a rádio acabou, então fiquei só no louvor. Mas ainda senti assim, cara, música não, eu gosto, mas não é. A música me converteu, a música me trouxe pra cá, mas não é pra eu ficar aqui tocando, né? E aí eu tive um pequeno problema e fui procurar outra igreja. Foi quando eu cheguei na IBP em 2017. Eu fui em novembro e em dezembro ia ter a apresentação do Missionarte do Bem-vindos a Bordo. E aí eu vi que tinha vídeo, que tinha um cartaz enorme lá de fora. Eu falei, nossa, que interessante, né? Assim, e como eu tinha feito teatro, eu gostava muito de arte, teatro mesmo, estudei. Eu falei, cara, que interessante, né? Diferente de teatro de igreja, tem muita produção aqui. E aí eu vi a apresentação do pessoal do Missionarte. Beijo, Ricardo. Grande beijo. Maravilhoso. E aí eu vi que eu falei, cara, eles não fazem
teatro de igreja, eles fazem teatro. É teatro mesmo, só que aí eles têm a palavra, né? Tem ali o evangelho sendo pregado. E aí eu falei, nossa, vamos ficar aqui. Eu falei assim, mas eu vou ficar aqui. Vou ficar no meu canto, porque eu saí machucado. E aí eu fiquei durante um bom tempo sentado no meu canto. Eu lembro até hoje, assim, que durante a semana eu indo pro trabalho, eu orei assim, pô Deus, acho que tá na hora de... Eu lembro que lá atrás eu percebi que eu não podia ficar no banco. Pô, eu tô já há uns 2 anos no banco aqui, eu preciso sair, né? E aí, como é que eu faço? Né? Com quem será que eu tenho que falar? Aí naquele domingo de manhã, a gente chegou na igreja, tava o Ricardo e a Carla, que eram os líderes de teatro na época, na recepção. Nunca ficaram antes e nunca mais ficaram na recepção. E eles chegaram para minha filha, a Yuna tinha 3 anos na época, e falou assim, o Ricardo falou, você quer fazer teatro com o tio? E aí a minha filha falou assim, não. Eu falei, mas o pai dela quer. Você falou? Eu falei, o pai dela quer. E aí Se entregou já. Aí o Ricardo olhou para mim e falou assim, pô, só vim no sábado, ó, você é resposta de oração. Aí eu fiquei, isso é jargão de líder, né? Vai chegar alguém e falar assim, é resposta de oração. Que chega, tá ali, Resposta Porque de o líder oração. ora, né? E aí... Sim, hein? Boa reflexão essa daí. E aí eu fui os trabalhos, tal, com o pessoal, e aí eu fui entendendo, fui me integrando um pouco mais ali na igreja. E a gente fez ali a primeira peça em 2019, faltando 2 semanas, o Ricardo me liga e falou assim, então, Charlão... Eu falei, ixi, o André não vai poder fazer o principal da peça. E como você falou que tem experiência, né? Eu fui querer contar o histórico de teatro, falei, eu fiz Hamlet. Eu falei, então, como você fez Hamlet? Então, eu preciso que alguém substitua o André. Aí eu falei assim... Aí eu lembro que eu tinha falado muito no carro, falava para dizer assim, pô, eu quero voltar a fazer, né? Vamos fazer. E aí, quando ele mandou o áudio para mim no WhatsApp, falou assim, então, precisa substituir o André. Aí eu olhei para cima e falei assim, Deus, eu pedi mais, então vamos lá, né? Mas eu ainda rebati e falei assim, Ricardo, tem outra pessoa? Ele falou assim, não. Então é você. Eu falei, então, bora. E ali foi o primeiro protagonista que eu fiz. Eu lembro que foi bem na transição pro pastor Marcelo assumir a IBP. O pastor Marcelo ficou uns 6 meses me chamando de Cláudios, porque ele não sabia meu nome, ele sabia o nome do personagem. Então vamos lá, vai fazer o Cláudios. Mas marcou, né? Você viu que marcou. E aí fiquei lá, e aí foi uma benção. Aí depois a gente fez ali a peça de Natal, que também marcou do... Nossa, o Guido. acho que o Cláudios e esse é o que mais E é interessante que, assim, sempre para a glória de Deus, assim, eu fui entendendo o meu chamado quando eu fiz o Guido, eu era o vilão, eu não tinha nada a ver com a história. Alguém chegou e falou assim, nossa, você era o protagonista, né? Deu para entender que se a gente quiser muito uma coisa, a gente não pode ir por meios escusos. Eu falei, não, eu não era o protagonista. E aí passou aquilo ali, foi em 2019, quando foi o começo de 2020, o Ricardo falou assim, Charles, vamos ter uma conversa. Lembra que eu falava que você era resposta de oração? Eu falei, né, jargão de líder. Ele falou assim, eu preciso resolver uma questão familiar, eu preciso deixar alguém na liderança, mas é temporário. Isso era fevereiro de 2020. É temporário. E aí você fica até outubro, eu resolvo a questão com os meus pais e tá tudo certo. E aí eu assumi, veio pandemia. Eita. Aí fechou tudo e tal. Eu falei, então tá bom, né? Então, e aí foi passando o tempo, e aí quando a gente voltou, ele já tava muito assim, quando voltar a igreja, nem vou ter sido líder de nada, vamos, né? E aí quando voltou de uma forma estranha a igreja, né? Quase ninguém voltou, e aí o Ricardo teve que atender ali os pais dele, que eram idosos, e eu acabei tendo que assumir o grupo. Só quando a gente voltou, quando a igreja começou a voltar, que grupo? Porque as pessoas que eram parte do grupo, elas não voltaram. Né? Algumas foram para a sede, enfim, outras nem sei se voltaram ao evangelho tudo mesmo. Voltou estranho, né? Não só a igreja, sim, trabalho. Sim, total. Tudo difícil. Tava tudo muito estranho. E assim... Com medo, receio. E aí, em paralelo, a gente tinha o projeto do Viva, que eu compartilhei com o Hector. E o meu único ponto... E assim, eu tinha entrado na igreja, só conhecia o pessoal do teatro. E o pessoal do teatro não voltou. Nem o pastor sabia meu nome direito. Como é que eu vou liderar? O grande Cláudios. Como é que eu vou liderar pessoas? Eu não tenho pessoas. E aí a Grazi, na época, me ajudou a escolher as pessoas, né? Ir chamando as pessoas. Juliana, inclusive, fazia parte do primeiro elenco original. E ali eu entendi um pouco o chamado, porque eu passei por louvor, por várias coisas, liderando pessoas, lidando com pessoas de várias idades. E quando a gente conseguiu ali
montar a primeira peça, a diretoria, eu entendi muito que era um chamado. Porque quando eu consegui pegar as pessoas que... Algumas pessoas eram super tímidas, né? Inclusive, eu falo que um grande testemunho do nosso ministério, eu falo assim, eu estou muito preparado para todos vocês saírem do grupo para que vocês possam fazer algo na igreja. Uhum. E uma coisa que eu fico muito orgulhoso é o exemplo da Rose. Porque quando a Rose chegou, ela é a resposta de oração do líder. Porque eu falava... Você tá orando. Porque eu falava muito assim pro pessoal, gente, ó, é o seguinte, eu tenho conhecimento técnico, eu estudei. Então eu posso ensinar alguém a atuar. Mas se a pessoa não tiver o coração voltado para a obra, isso eu não consigo fazer. Eu falava, Deus, manda gente com coração para a obra. E a Rose me falou essa frase sem nem me conhecer. Ó, nunca fiz teatro, mas eu tô disposta a servir. Olha. E é legal, assim, para quem vai na IBP Santo Amaro e conhece a Rose era super tímida. Hoje a Rose é seminarista, prega muito bem, toca no louvor, ela é coordenadora do ensino, né? Da verdadeira aula, faz tudo também, né? Vamos combinar, assim, viu? E eu sinto muito orgulho disso. Né? E eu sempre falei para o pessoal assim, o Ministério do Teatro, a gente está ali para cuidar de pessoas, para cuidar das pessoas, para transformar elas elas poderem ver a capacidade delas para elas fazerem mais ainda pelo reino, né? E você tá com quantas pessoas hoje no Ministério? Lá tem um nome, né? Como é que é o nome? A gente é o Artes IBP. A ideia, porque eu lembro que o Marcelo, a gente tinha um missionário, o Marcelo falou assim, ó, vocês são um grupo de artes, não precisa ter um nome específico, né? Vocês são um grupo de artes. E aí, na verdade, era só o teatro, mas aí como é uma característica muito forte de toda a peça que eu faço, tem que ter dança. Aí ele falou assim, é arte, porque vocês não fazem só teatro, é dança, né? A gente tenta pôr ali o pessoal para cantar também. Teve uma peça que me colocaram para cantar. Foi a única vez que eu deixei alguém escrever o roteiro, nunca mais eu deixo. Porque senão me colocam numa sinucas dessa. E eu entendo muito que, assim, é o chamado que eu via lá atrás. Que eu falo assim, pô, eu tenho que ter um contato com a palavra, eu gostei de ensinar as pessoas, mas ainda não tenho a pretensão de ser pastor. E eu entendo muito que, assim, o Lucão, que é um amigo em comum que nós temos, um tempo atrás ele me chamou na salinha e falou assim, Charles, me tira uma dúvida, onde é que está o teatro na Bíblia? Eu falei, então, Lucão, do nada, tem. né? Chegou, né, chegou comprometendo, assim. Aí eu falei assim, Lucão, não tem o teatro na Bíblia. Desculpa, cara, do jeito que a gente faz, você não vai ver. Mas sabe onde é que eu enxergo que o teatro é importante, ele é um chamado bíblico? Porque quando a gente sobe ali no palco, a gente conta uma parábola, que era exatamente o que Jesus fazia. Jesus fazia isso. A gente pega o reino de Deus, faz algum paralelo contemporâneo, conta uma história com personagens. A única diferença das parábolas que Jesus contava é que ele contava sozinho. Ele talvez fazia todas as vozes, os efeitos sonoros, né? Mas aí aí a gente tem ali várias personas, né? Então eu falo muito assim, eu sou um pregador da palavra, de outra forma. Né? A parábola, eu falo muito isso para o grupo, quem é do grupo está me ouvindo, eu falo isso quase todo ensaio. A gente está aqui para contar uma parábola. E até um pouco tempo atrás eu falava assim, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso ministério ele é a pregação. E a gente não é adoração. Eu falava muito isso. A gente não, quando a gente sobe aqui, a gente não adora. Mas aí, depois de ouvir, acho que foi o Marco Teles que falou que quando Abraão foi lá com Isaac para fazer o sacrifício, ele falou assim, a gente está indo adorar a Deus. Então, adorar a Deus é o sacrifício. E eu mudei essa minha perspectiva e falei assim, gente, eu sei que eu sempre falava que a gente não era adoração, não, mas a gente é adoração. Porque a gente sacrifica aqui um tempo, a gente sacrifica o nosso tempo com a família, o nosso tempo para estudar, para estar aqui pregando a palavra, né? Para servir de fato, né? Para servir de fato. E é interessante que, assim, isso vai para quase 20 anos de conversão e quase 15 anos depois que eu entendi o chamado, né? Que, assim, as pessoas que me conhecem há muito tempo vão e assistem alguma peça nossa e falam assim, nossa, cara, agora você achou o seu chamado. E é interessante que eu tô já à frente do grupo, vai fazer 5 anos, 4 anos, né? A gente já fez 14 entre peças grandes e peças pequenas, e desse tempo todo eu só subi no palco 2 vezes. Porque eu entendo muito que, assim, o chamado é para contar a parábola, para estar ali fazendo as pessoas entenderem o evangelho através do teatro, mas não necessariamente eu preciso estar ali em cima, né? É exatamente isso, né? E aí, nisso, eu ganhei o apelido de senhor diretor, né? Por causa disso, mas assim... Tirou o Cláudio.
Tirou o Cláudio, agora é Mas senhor marcou, diretor. mas marcou, tá? E aí eu entendo Charles que assim... não é, né? Não. E aí eu entendo que, como foi falado aqui várias vezes, foi depois de muito tempo que Deus foi preparando ali desde a juventude. Eu me converti com 17 anos, né? Toda a caminhada para depois, quando a gente tem a maturidade necessária, que Deus falou assim, então, ó, era isso aqui que eu tinha para você. Né? Eu percebi que é o testemunho em comum que a gente teve aqui, né? A gente teve o chamado lá atrás, mas quando chegou a hora, Deus falou assim, ó, aqui, ó. Cara, eu acho que entender o chamado é muito importante, mas saber comunicar o chamado é muito importante também, porque o que você disse aqui, eu nunca tinha ouvido dessa forma de falar, que o teatro, ele é como se fosse uma parábola. E é contar com as experiências que nós temos no dia a dia, que é muito as peças que a gente já assistiu. Ele traz experiências do dia a dia, ou vai para uma época posterior, só que falando dentro daquele cenário, trazendo e expondo a mensagem do reino de Deus, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, o quanto entender o chamado, entender de fato aquilo que Deus nos chamou a fazer, mas comunicar isso, como a gente foi chamado a fazer, é tão importante quanto também. É muito legal. Tão importante quanto, muito legal. Bela de uma história, hein? Glória a Deus, cara. Muito bom.